Well, praise the Lord. Hallelujah. Aleluia, louvado seja o Senhor. What a joy and honor to be here. Que alegria e honra em estar aqui. So I would like to thank all the leadership here for having me. Então gostaria de agradecer toda a liderança aqui por me ter recebido. I am really glad to be here. E eu estou realmente feliz de estar aqui. Like today when we talk with the elders, E hoje, quando estávamos falando com os presbíteros, we were surprised because we are so similar in our ministry. eu fiquei tão impressionado porque nós somos tão similar no nosso ministério. You know, this network, what you have been doing is exactly what happened in Indonesia Então, in our network. Isso que vocês estão fazendo nesse network, essa rede é a mesma coisa que nós estamos fazendo lá na Indonésia. So when I go back home, I will tell all the other leaders Então- that we have brother and sister with the same vision, same value, you know, same things. Então, quando eu voltar para a Indonésia, eu posso compartilhar com os irmãos que eu encontrei irmãos aqui que têm os mesmos valores, a mesma visão e o mesmo propósito. Amen. Amém. God is good. Amen. Deus é bom, amém? So are you ready for tonight? Então, vocês estão preparados para hoje à noite? I will not preach so long Eu não vou, então, pregar tão longo assim, because I know you are all tired. porque eu sei que vocês estão bem cansados. You know, some pastor ask the congregation, how long can I preach? Então, alguns pastores perguntam, por quanto tempo eu posso pregar? The congregation said you can preach as long as you want. Então, a congregação fala, você pode pregar quanto você quiser, quanto tempo você quiser. But 10:30 we'll all go to sleep. E 10:30 da noite, então, todo mundo já estava dormindo. Okay. So today we want to talk about the big picture of the church. Então, hoje nós queremos falar sobre a grande foto, a grande panorama, a grande visão da igreja. See, the big picture of the church is very important. Então, a grande visão assim da igreja é muito importante. If we do not see the big picture of the church, Então, se nós não vemos essa grande visão da igreja, soon whatever we have, we will lose the revival in our life. então muito rapidamente tudo aquilo que nós temos, nós vamos perder o avivamento nas nossas vidas. Do you know that in some places used to be revival, now decline? Vocês já sabem, em alguns lugares então tinha um grande avivamento e agora declinou muito. In America, 4,000 churches closed down in a year. Então, nos Estados Unidos, na América do Norte, fecham 4.000 igrejas por ano. Korea used to be one of the, most powerful revival happen. Korea. South Korea. A Coreia do Sul, então, era um dos países que tinha mais avivamento. Before they had like 40% Christian. Então, eles tinham 40% de cristãos. But recently I went to Korea. Então, recentemente eu fui para a Coreia. Many pastors keep saying to me, Pastor Eddie, please pray for Korea. Então, muitos pastores coreanos vêm a mim, Pastor Eli, por favor, ore pela Coreia. Because now Christianity decline very fast. Porque cristianismo está declinando muito rapidamente. Now in Korea they only have 20% Christian. They say. Agora, somente 20% da Coreia que são cristãos. Wow, shocking. Realmente isso é um choque para nós. And I studied this. Why? Eu então estudei sobre isso, o porquê disso. I found out because we have lost the very essence of the church. É porque nós perdemos a essência principal do que é a igreja. So today I'm going to talk about the very essence of the church. Eu vou falar então hoje sobre a essência principal do que é a igreja. We can lose the essence of the church if we lose the purpose of the church. Nós vamos perder a centralidade da essência da igreja se nós perdemos o propósito do que é a igreja. Remember, we can be very easy losing the essence of the church. Nós podemos perder o que é realmente a essência da igreja. I study
the history, Então eu estudei a the história history of the church. a história da igreja. Do you know, if you look at the early church, Então, se você olhar para a igreja primitiva, the golden age of the early church was Então- only last 60 years. então a era de ouro da igreja primitiva somente durou 60 anos. Only 60 years. Somente 60 anos. After the death of Paul, Depois da morte de Paulo, the church began to decline então a already. igreja começou a declinar. And then, many false teaching begins to rise up. Então muitos falsos ensinos começaram a se levantar. Wow, if the early church started by the first apostles, only last 60 years, Então, se a igreja primitiva, a igreja nos primeiros anos, que nasceu através dos apóstolos, somente durou 60 anos, how much more we in the end times? então quantos anos então nós que estamos vivendo nos últimos anos? So I believe we need to come back to the principle they practice in the early church. Então eu penso que nós temos que voltar para a prática do que era a igreja primitiva. And find out what is the essence of the church. E nós temos que encontrar qual é a essência da igreja. Today's church we have good system, Nós temos um bom sistema na igreja, we have good model, nós temos um bom modelo, we have many facilities, nós temos muitas but facilidades, we have lost the substance of mas the nós church. perdemos a substância do que é a igreja. Now, what is the substance of the church? Mas o que é a substância do que é a igreja? It's like my watch. É igual o meu relógio. Do you know what is the substance of a watch? The essence of the Sabe watch? qual é a essência, a substância de um relógio? The essence of the watch is to show time accurately. A essência, então, a centralidade do que é um relógio é para mostrar um horário acurado. Amen? Amém? Yeah. If you have that, Se você tem um relógio, it is a good watch. então se você tem um relógio igual ao meu, então vai ser um bom relógio. Yeah. The other is not the essence. Então a marca não é a essência. As long as you can show time correctly, Enquanto então o seu relógio mostra o horário corretamente, that's a good watch. então esse relógio é muito bom. Some watch Alguns relógios, can be using, the traditional pointers. Alguns relógios então usam o ponteiros tradicionais. Some watches can be electronic. Pode ser alguns eletrônicos. That is about system. Então isso é o sistema do relógio. You can have different systems, Você pode ter diferentes sistemas, but same substance. mas há uma só The substância. most important thing is the substance. O mais importante é a substância. Now, you can have a lot of form of watch. Vocês podem ter vários formatos de relógios. Some is quadrangular, Então alguns são quadrangulares, some is round. alguns são redondos. Yeah, some you can put it in here or here. Alguns vocês podem colocar no braço ou outros aqui no peito. See, you can have a lot of, form. Vocês podem ter várias formas. But form is not very important. Então a forma não é muito importante. The most unimportant is the accessories. O que é mais importante são os acessórios. Do you understand? Yes? See, São os acessórios que são os mais importantes? today's church we focus on accessories. Hoje na igreja nós estamos focados nos acessórios. We focus on forms. Nós estamos nos focando em formas. We focus on system. Nós estamos focados nos But we have sistemas. lost the substance. Mas nós perdemos a substância. That happened to our church about 6 years ago. Isso aconteceu na nossa congregação, na nossa igreja 6 6 years ago. 6 anos atrás aconteceu isso na nossa igreja lá na I have Indonésia. been practicing sales about almost 30 years already. Eu tenho praticado então a igreja em célula há 30 anos. But 6 years ago we declined. Mas 6 anos atrás começamos a declinar. And 40% of our cell dying. Então 40% então das nossas células morreram. Oh, the cell beginning very exciting. Oh, as células começou muito entusiasmados. Oh, you look at me. Oh, você olha para mim.
I look at you. Eu olho para você. Oh, Oh, hallelujah. aleluia. But, after some months, Então, depois de alguns meses, no more fun. não estava muito You mais look at me. divertido. Você olhava para I mim, look at you. eu olho para Why você. are you looking at me? Por que você está olhando para mim? Say to the person next to you, I know that cell. Fala para a pessoa do seu lado, eu sei que isso é verdade. So 40% of our cell dying. 40% então da igreja nas células morreram. And the 60% also following the 40%. Então os outros 60% estava seguindo os 40%. So 6 years ago, we began to seek the Lord. Então 6 anos atrás começamos a buscar ao Senhor. And then we said, Lord, why we have lost the revival? Senhor, por que nós perdemos o avivamento? Then God showed me something. Então Deus me mostrou algo. When we read the Bible, Quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia, especially the book of Acts, então quando lemos o livro de Atos and also the book of Ephesians, e quando lemos o livro de Efésios, and God spoke to us this: então Deus falou conosco isto. you have lost the purpose of the church. Vocês perderam o propósito do que é a igreja. So I began to study from the Bible. Então eu comecei a voltar para a Bíblia. And then God gave me the essence of the church. Então Deus me deu o que é a essência da igreja. Then I focused on the essence Então of the eu church. comecei a me focar na essência do que é a igreja. Wow, since that time on we experienced tremendous Então revival. desde então começamos a experimentar esse avivamento. We came back to life. Nós voltamos à vida. Hallelujah. Aleluia! So today I'm going to share with you Então hoje eu quero compartilhar com você the purpose God showed me. o propósito que Deus me mostrou. It's called the eternal purpose of God. Está ali como propósito eterno de Deus. Why is called the eternal purpose? Por que é chamado eterno propósito de Deus? Because this purpose has been there far before the creation. Porque esse eterno propósito estava muito antes do que a criação. And this purpose, applied in, the whole eternity. Então esse propósito está aplicado para toda a eternidade. Even after Jesus came back, this eternal purpose will be fulfilled in future Ainda eternity. mesmo depois que o Senhor Jesus foi glorificado, esse eterno propósito continuará até a This is eternidade. the highest purpose of all purposes. Esse é o eterno propósito sobre todos os outros propósitos. All purposes must be in line with this highest purpose. Todos os outros propósitos têm que estar em linha, combinando, em acordo com esse eterno propósito. All other purposes are inferior. Todos os outros propósitos são inferiores do que o propósito eterno de Deus. This is the most superior purpose of God. Esse é o mais superior propósito eterno de Deus. So, what is the eternal purpose? Então, o que é o eterno propósito de Deus? Do you want to know? Você gostaria de saber? I won't tell you very quickly. Então, vou te dizer bem rapidamente. Come on, Pastor Eddie. What is eternal purpose? Então, o que é, pastores? Vamos lá, me diga. O que é o eterno propósito de Deus? Okay. Some churches, I ask them, what is the most important purpose in this church? Então, algumas congregações, eu vou e pergunto para algumas igrejas, qual é o propósito dessa igreja? They said, evangelism. Então, a igreja me diz, esses irmãos falam, evangelismo. Okay, evangelism is good. Ok, evangelismo é muito bom. But evangelism is not the eternal purpose. Mas evangelismo não é o eterno propósito. Why? Por quê? Because evangelism came after we sin. Porque evangelismo vem depois. But eternal purpose was already there before we sin. Mas o eterno propósito de Deus está bem antes do que o pecado. Even before we were created. Ainda muito antes do que nós fomos criados. Evangelism will stop after Jesus coming back.
Evangelismo vai parar, vai acabar depois que o Senhor Jesus voltar para pegar a sua igreja. Eternal purpose will last forever. Mas o eterno propósito vai durar para sempre. So, Pastor Eddie, what is eternal purpose? Então, pastor Ed, o que é o eterno propósito? I won't tell you very quickly. Eu vou falar para você bem rapidamente. Hallelujah. So, what is eternal purpose? Então, qual é o eterno propósito? Some people said, oh, the most important purpose in our church is to serve the society. Então, algumas igrejas me dizem então que o eterno propósito é servir a sociedade, a comunidade, Or to do Bible study. ou fazer então estudos bíblicos, Or to do discipleship. ou fazer discipulados. All those things are good. Todas essas coisas são muito boas. But all those things must be submitted to the eternal purpose. Mas todas essas coisas têm que estar submetidas ao eterno propósito. All those things came after we sinned. Todas essas coisas veio depois que nós pecamos. But eternal purpose was already there before the foundation of the world. Mas o eterno propósito de Deus já existia antes da criação do mundo. All those things will stop after Jesus coming back. Todas essas coisas vão parar depois do retorno do Senhor Jesus Cristo. But Aleluia. eternal purpose will not stop even after Jesus coming back. Mas o eterno propósito de Deus vai continuar mesmo depois do retorno do Senhor Jesus. So, Pastor Eddie, what is the eternal purpose? Então, pastor Ed, qual é o eterno propósito de Deus? Now, are you ready? Você está preparado? Okay. What is eternal purpose? Então, qual é o eterno propósito? Muito simples. Very simple. You want to know the eternal purpose? Você quer saber qual é o eterno propósito? Now, let us go back to the time before the creation. Então, vamos retornar antes do tempo da criação. Do you believe that before God created the world, God was already there? Você acredita então antes da criação do mundo Deus já existia? Yeah. Yeah. Now, imagine there was a time Então existia um tempo, there was no creation yet. então não existia nenhuma criação ainda. Only God was there. Somente Deus estava lá. No angel created yet. Nem anjos ainda foram No criados. human being yet. Nem humanos foram criados. No other creation yet. Nenhuma outra criação. No earth yet. Não tinha terra No ainda. universe Não yet. tinha universo ainda. Only God was there. Somente Deus estava lá. Can you imagine? Você pode imaginar isso? Now the question is this. Então a pergunta é esta: What was God doing that time? o que Deus estava fazendo naquele tempo? If you can imagine what was God doing that time, Então, se você pode pelo menos imaginar o que Deus estava fazendo naquele tempo, that activity has something to do with eternal purpose. então aquela atividade tem realmente relação com o eterno propósito de Deus. So what was God doing? Então, o que Deus estava fazendo? Remember that time God was not busy Naquele tempo, então lembra, Deus não estava ocupado, não é? because he had no creation Porque- to manage yet. Ele não tinha nenhuma criação ainda. So what was God doing? Então, o que Deus estava fazendo? Do you want to know what was God doing? Você gostaria de saber o que Deus estava fazendo? Thank God that our God is not a one-person God. Aleluia, que o nosso Deus não é um Deus único, singular. If our God is a one-person God, Se fosse então Deus uma pessoa, um singular, he would be very lonely. ele estaria bem sozinho. Maybe he talked to himself. Então talvez ele estava falando com ele mesmo. He smiled at Ele himself. estava sorrindo para ele mesmo. He make joke by himself. Então ele estava fazendo brincadeiras com ele mesmo. And he laughed by E himself. ele estava dando risada somente só ele. Doido, huh? Aí estava crazy, hein? Thank God that our God is not a one-person God like the Muslim God. Aleluia, que o nosso Deus não é um Deus singular como o Deus do islamismo. Aleluia! Hallelujah! Aleluia! So what was God doing that time? Então o que Deus estava fazendo naquele tempo? Okay, let's look at
John chapter 14 verse 10. You João can read. capítulo 14, versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Hallelujah. Aleluia. So Jesus said, I am in the Father in me. O Senhor Jesus está falando, eu estou no Pai e o Pai está em mim. And Jesus said, the works I do not from me, Então a obra que eu estou fazendo não é por mim, but the Father who dwells in me. mas o Pai Do the work. que habita em mim faz a obra. Amen. So he used the word dwelling. Ele usa a palavra habitação. So the Father dwell in me, Então o Pai habita em mim, I dwell in the Father. eu habito no Pai. So what is God doing all the time? Então o que o Pai está fazendo todo o tempo? Do you know? Aha. Sabe? They practice what we call mutual indwelling. Então eles praticam aquilo que nós chamamos de habitação mútua. Aha. From the word dwelling, we get the concept of the house. Então, da palavra habitação, nós temos o conceito da casa. So God doesn't dwell in a building. Deus não habita num prédio. God dwell in one another. Deus habita em um no outro. So the Father dwell in the Son and the Holy Spirit. Então o Pai habita no Filho e no Espírito Santo, And the Son dwell in the Father and the Holy Spirit. e o Filho habita no Pai e no Espírito Santo, And the Holy Spirit dwell in the Father and the Son. e o Espírito Santo habita no Pai e no Filho. This is their house. Isso é a casa deles. Do you understand? Você entende? This is their house. Isso é a casa Oh, deles. they love this house so much. Eles amam essa casa muitíssimo. Not only they practice mutual indwelling, Não somente eles praticam a habitação mútua, Jesus said, the Father loved me before the foundation of the world. o Filho, o Senhor Jesus, fala que o Pai me ama antes da fundação do mundo. So, they practice what we call loving one another. Então, o que eles praticam desde a eternidade? Amando uns aos outros. That's why our God is called love. Por isso que o nosso Deus é chamado amor. The Muslim God cannot be called love. O Deus do islamismo não tem nesses 99 nomes de Deus amor, não existe. There are 99 names of God in Islam. Tem 99 nomes de Alá, do Deus do islamismo, 99 nomes. But none of them express God is love. Mas nenhum deles expressa que Deus é amor. Because one person cannot love. Porque uma pessoa, uma singularidade, não pode expressar amor. Love have to have an object. Então, o amor tem que ter um objeto. God in eternity already love. Na eternidade, Deus já amava, praticava o amor. Before he created mankind, he is already love. Antes mesmo de criar qualquer humanidade, o homem, ele já praticava o amor. Amen. Amém? So God practicing loving one another. Então Deus pratica o amor um ao outro. Aha. This is called eternal life. Isso é chamado então vida eterna. Do you know eternal life is not a place called heaven? Vida eterna não é um local chamado céu. Sabiam disso? Yeah, when you die you will go to heaven. Você morre e vai para o céu. Mas You can have eternal life before you go to heaven. você pode ter vida eterna antes de ir para o céu. Because eternal life is not heaven. Porque vida eterna não é o céu. What is eternal life? O que é vida eterna? Loving one another. That's eternal life. Amando um ao outro. Isso é vida eterna. 1 John chapter 3:14. 1 João 3,
14. This is how you know you have been translated from death to life. Isso que você então pode ver intensamente o que é a diferença entre a vida e a morte. If you love your brethren. Se você amar o seu irmão. Amen. So what is eternal life? O que é a eterna, vida eterna? Loving one another like the Trinity. Amando um ao outro na Trindade. Because this is the source of eternal life. Porque ali então é o source, fonte de amor. Hallelujah. So the Trinity practicing loving one Então a another. Trindade pratica o amor um ao outro. Not only loving one another. Não somente amando um ao outro, They practice all the one another lifestyle. eles praticam tudo um ao outro, a prática da vida um ao outro. They fellowship in one another. Eles têm comunhão um com o outro. They submit to one another. Eles se submetem um ao outro. They depend on one another. Eles dependem um do outro. They honor one Eles another. honram um ao outro. Wow, if our creator is like that, Se o nosso Criador é assim, how much more we the creation have to reflect our Father's, Muito- our Trinity lifestyle. muito mais nós temos que refletir a vida dessa Trindade. Amen. Amém? See, we evangelical, we believe our God is a community. Se nós, como evangélicos, cremos que o nosso Deus é uma Trindade, But in the church, what we do not reflect the Trinity. mas se na igreja nós não refletimos a Trindade, The leadership we practice not reflect the Trinity. se a liderança que nós praticamos não reflete a Trindade, The way we do church not reflecting the Trinity. então se a maneira que nós praticamos igreja não reflete a Trindade, That's why I love this movement. por isso que eu amo esse movimento. You believe in multiple eldership. Vocês creem que o presbitério tem que ser um presbitério plural, Because that is the reflection of the leadership of the universe. porque esse é um reflexo da expressão da liderança do universo. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém? That's why it's so important eldership. Por isso que é importante um presbitério. Amen. Amém? Wow. Now, God so in love with this one another lifestyle. Deus está tanto em amor com esse amor um ao outro. Oh, they love their house. Eles amam a casa deles. They so in love with this one another lifestyle. Eles estão tão em amor com esse amor um ao outro na casa deles. Then in eternity they had a purpose. Então na eternidade eles têm um propósito. Aha, this is it. This is my point now. Isso é o meu ponto agora. God so in love with this one another lifestyle Deus então está tão em amor com esse um para com o outro, that they did not want just to enjoy it themselves. eles não queriam então somente ter isso, se alegrar com isso somente entre eles. They wanted to multiply this one another lifestyle to his highest creation called human being. Então ele queria multiplicar esse um ao outro para a sua criação chamado humanidade. So we can enjoy the same one another lifestyle. Para que nós também possamos experimentar, viver essa comunhão de um para com o outro. We can enjoy the eternal life. Nós podemos então nos alegrar, experimentar a eternidade. We can enjoy his house. Nós podemos experimentar, experimentar a sua casa. Hallelujah. Aleluia. So God spoke to themselves. Então Deus falou entre eles. God said, let us create man in our image. Então Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. So God is not me but us. Então Deus não é eu, mas Deus é
Nós. Because God is a community. Porque Deus é uma comunidade. So God created man in the same lifestyle, one another. Então Deus criou o homem na mesma característica de comunidade. Now, how to make sure that mankind can practice the same one another lifestyle? Então, como que eu posso ter certeza que o homem vai praticar esse um para com o outro? Do you know how? Sabe como? Look at the picture. Olhe para o slide. God decided to make a very radical decision Deus tomou uma decisão muito radical so that we human being can practice the one another lifestyle. para que nós, como humanos, possamos praticar um ao outro. He decided to dwell in us and among us. Ele decidiu habitar em nós e entre nós. Why he decided to dwell in us and among us? E por que ele decidiu vir habitar em nós e estar entre nós? So we can model this life. Para que nós sejamos o modelo dessa vida. Amen? Amém? He discipled us Ele nos discipulou until we become the same one another lifestyle. para que nós possamos então ser um como ele é, um para com o outro, essa prática de um para com o outro. Until we love one another. Até que nós amemos um ao outro. That's why the goal of discipleship. Por isso que o propósito do discipulado. What is the goal of discipleship? O que é o propósito do discipulado? How do people know you are his disciple? Como que as pessoas conhecem que você é um discípulo do Senhor? If you love one another. Se amemos uns aos outros. Don't forget the one another. Não esqueça uns aos outros. The goal of discipleship is not just to love, but love one another. Então, o alvo do discipulado é amar uns aos outros. If I love, that means only a person. Se eu amo, é somente uma pessoa. A person, individual, is an individual. Um indivíduo, somente uma pessoa, essa é a pessoa que está praticando o amor. But the goal of discipleship is to be like the Trinity, love one another. Mas o alvo do discipulado é ser igual à Trindade, amar uns aos outros. Don't forget this. This is the goal of discipleship. Não esqueça, esse é o alvo do discipulado, amar uns aos outros. So why God wants to dwell in us and among us? Então, por que Deus quer habitar em nós e habitar entre nós? So we can practice the same one another lifestyle. Para que nós possamos praticar esse estilo de vida uns para com os outros. Aleluia! Aleluia! He disciple us. Ele nos discipula. So we can see him from the near, from the close, distance. Para que nós possamos vê-lo bem perto. God loves one another. Oh, Deus amando uns aos outros. So we have to love one another Nós too. temos que amar uns aos outros também. Amen? Amém? But this is a silly concept according to human beings. De acordo com os homens, isso é um conceito estúpido. This is an uncomprehendable concept. É um conceito que não pode ser compreendido. No religion ever had this concept in the world. Nenhuma religião tem esse conceito em nenhum lugar do mundo. How can God, the Creator, dwell in and among His creation? Como que pode o Deus, o Criador, habitar entre a sua criação? How? Como? No religion ever had this concept. Nenhuma religião teve esse conceito. You mention it, whatever religion. Pode mencionar qualquer religião que for. Nenhuma. Including the Old Testament people. Até mesmo a religião do Velho Testamento. They did not understand this concept. Eles não entenderam esse conceito. Including Islam. Até mesmo o islamismo. Do you know in Islam? Sabia que no islamismo, If you believe God
can fellowship with human being, Se você pode imaginar no islamismo que Deus, o Criador, pode habitar no meio dos homens, that belief cause you to commit unpardonable sin. esse é um pecado impagável. Isso é blasfêmia, de acordo com o islamismo. So in Islam, God never close to his people. Nunca, no islamismo, o Deus do islamismo nunca está perto da sua criação. God is very far there in heaven. Deus está bem lá no céu, No relationship with human beings. não tem relacionamento com os homens. But God wants to dwell in us and among us. Mas Deus quer habitar em nós e entre nós. This is incomprehensible. Isso é incompreensível. That's why Por isso, this has been sealed as a mystery. isso tem sido visto como um mistério Yeah, or a secret. ou um segredo. This has been sealed as a mystery for centuries. Isso estava selado como mistério por séculos. Oh, the Old Testament people did not understand it. As pessoas do Antigo Testamento não entendiam. Oh, Adam walked with God, but he did not understand this. Enoque andou com Deus, mas não entendeu esse conceito. Abraham was the friend of God, but he did not understand this. Abraão era amigo de Deus, mas não compreendeu esse conceito. Oh, Jacob did not understand this. Jacó não entendeu esse conceito. David, the man in God's own heart, did not understand this. Davi, o homem de acordo com o coração de Deus, não entendeu esse Isaiah conceito. did not understand this. Isaías não entendeu esse conceito. Ezekiel did not understand this. Ezequiel não entendeu esse All the conceito. Old Testament prophet did not understand this. Todos os profetas do Antigo Testamento não entenderam esse Because conceito. this is a mystery. Porque isso era um mistério. Unless God reveal it to you, you won't understand this. A não ser que Deus revele a nós, nós não vamos entender isso. But after Jesus came and died on the cross, Mas depois que o Senhor Jesus Cristo veio e morreu na cruz, now we are ready. então agora nós somos prontos, ready. So God revealed it to a man called Paul. Então Deus revelou isso para um homem chamado Paulo. God revealed this revelation. O Senhor revelou essa revelação. Wow, thank God that we understand this. Obrigado, Senhor, que agora nós entendemos isso. But still many Christians, many pastors do not understand Mas this. ainda hoje, muitos pastores, muitos irmãos não entendem esse So conceito. today, open your mind. Porque hoje, então hoje, abre a sua mente. Let God give you this secret, this mystery. Que o Senhor te dê esse segredo, esse mistério. So you need to listen to this many times. Você precisa escutar isso muitas vezes. Until you get the twang, the twang. Até que você, então, tenha esse twin. Amen? Amém? You know, my son, he's a pastor now in California. Meu filho é um pastor que está na Califórnia. He said, Dad, I am now really understand what is the eternal purpose. Papai, agora eu entendo realmente o que é o eterno propósito de Deus. So I said, how did you get this revelation? You know? Então eu perguntei para ele, meu filho, como que você então recebeu essa He said- revelação? He said, after I listened 19 times your preaching, then twang, I got the Então revelation. depois que eu escutei você pregando 19 vezes sobre o mesmo assunto, então veio aquele trim, aí eu entendi. So, listen to this again and again. Então ouça isso muitas vezes. See, Ralph Neighbor said, you need 6 to stick. Ralph Neighbor, esse irmão fala que você tem que ouvir pelo menos 6 vezes para que você possa captar. Yeah, important. Repetition is Então é important. importante a repetição. Amen? Amém? Now, let's look at Paul. Então vamos olhar para Paulo. He was given this revelation. Foi dado a ele então essa revelação. Yeah, please read. Isto é,
O mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Amen. Efésios 3, 3, 5. See, he called this mystery, is the principle of the apostle and prophets. Então ele chama esse mistério como um princípio dos apóstolos e profetas. Because this was revealed to the holy apostle and prophets. Porque isso foi revelado para os santos apóstolos e profetas. That means this is the foundation of the church. Então isso significa que isso é a fundação, o fundamento da igreja. Your church have to be built on this revelation. A igreja precisa ser então fundada nessa revelação. If your church not built according to this revelation, Então se a congregação local não é fundada nessa revelação, your church has no foundation. então não tem fundação. Se If your você não church está has no baseado. foundation, E se vocês não tiverem fundamentos, when the problem comes, quando os problemas vierem, your church will be destroyed. a igreja local vai ser destruída. So you need to build on the firm foundation. Nós temos que ser construído no fundamento firme. So everything you do must be based on this. Então tudo que vocês fizerem tem que estar baseado nisso. This is the foundation of the church. Isto é o fundamento da igreja. On apostle and prophets. Amen. Sobre os apóstolos e profetas. Now, later in chapter 3 verse 11, Então depois, no capítulo 3, versículo 11 de Efésios, he called this mystery the eternal purpose of God. então Paulo chama esse mistério de eterno propósito. Amen. So the eternal purpose of God is exactly the mystery. Então o eterno propósito de Deus é exatamente esse mistério. So what is the mystery? Então qual é o mistério? Very simple. Muito simples. Muito simples. Christ among you, the hope of glory. Cristo entre vocês ou em vós, a esperança da glória. Amen. Amém? Christ among you, the hope of glory. Cristo entre vocês, a esperança da glória. Christ dwell among you. Então Cristo habitando entre vocês, a esperança In da my glória. translation, it's not Christ in you, but Christ among you. Na minha tradução, não é Cristo em vós, mas é Cristo entre vós. Because the you is plural here. Porque o você aqui é plural. But in the West, Mas no Ocidente, we think, oh, Christ in me. nós pensamos, oh, Cristo em mim. In me. Personal, me. Oh, pessoal, em mim. Me. Oh, em mim. Me. Oh, mim. Bé. Bé. See, yes, I also believe Christ lives in us personally. Eu também acredito que o Senhor Jesus habita em mim pessoalmente, But the you here is plural. mas o você aqui é plural. That means it's a community. Então isso significa que é uma comunidade. Amen. Amém? Now, Paul said, this revelation has been given to me. E Paulo fala, essa revelação foi dada a mim. Now, you want to know what is the revelation? E vocês querem saber qual é a revelação? How? Very simple. Muito simples. Read the red letter. The red letter. Então são as letras vermelhas. Como já lhes escrevi em poucas palavras. Yeah, he said, according to what I have written to you briefly before. Essas palavras, essas poucas palavras que eu tenho escrito para vocês antes. So what does it mean? O que isso significa?
What does it mean? O que isso significa? That means read the previous chapter. Significa leia os capítulos anteriores. Very simple. É muito simples. So you want to know the eternal purpose? Então vocês querem saber qual é o eterno propósito? Read the previous chapter. Então leia os capítulos anteriores. What is the previous chapter? Então quais são os capítulos anteriores? Chapter 1 and chapter O 2. capítulo 1 e capítulo 2. Muito simples. Very simple. Now, I'm glad today we read chapter 1 Oh, already. eu estou muito feliz porque hoje nós já alcançamos capítulo 1. What did you found in chapter 1? O que vocês então leram no capítulo 1? O que vocês encontraram no capítulo 1 de Efésios? It's all about the purpose. Oh, isso é tudo sobre o propósito eterno. According to the purpose, according to the purpose, according to the purpose. É um How many chamado times? para o eterno propósito, é um chamado para o eterno propósito, é um chamado para o eterno propósito. Amen? Amém? It's about the purpose, chapter 1. Isso é sobre o propósito no capítulo 1. Now, chapter 2. Agora o capítulo 2. What is chapter 2? O que é o capítulo 2 de Efésios? The verses we love the most in chapter 2 is verse 1 to verse 10. Os versículos que nós amamos muito do capítulo 2 são do versículo 1 até o versículo 10º. Oh, what is verse 1 to 10? Então o que está escrito lá, versículo 1 até o 10? We were saved by grace through faith. Nós temos que salvar pela graça, através da fé. Abundant grace, abundant Muita grace. graça, muita graça, muita graça, muita graça. Hallelujah, we sang Aleluia, that song. nós cantamos esse cântico. Amen? Amém? So we love the most is verse 1 to verse 10. Então o que nós amamos mais é versículo 1 até o 10. But the problem is, do you know why God saved you? Mas você sabe o porquê que Deus te salvou? What is the purpose of salvation? Qual é o propósito da salvação? Do you know why God saved us? Você sabe por que Deus nos salvou? Some people think God saved us is in order to go to heaven. Algumas pessoas pensam que Deus nos salvou para que nós possamos ir para o céu. Some people think Christianity is like waiting for the plane to come. Alguns pensam então que cristianismo é esperar então o avião que está vindo para nós irmos para o céu. So it's like we waiting in the lounge of the plane Então- before the flight. É igual a gente está esperando na sala de espera para o avião chegar para nós irmos no nosso voo. 10:30 already. Oh, 10h30 já. The plane not coming yet. Oh, o avião não está vindo ainda. See, this Christianity very boring. Esse cristianismo é muito tedioso. Some people think, the goal of salvation is to go to heaven. Algumas pessoas pensam então que o objetivo do cristianismo é ir para o céu. So that's why, they make heaven their escape from Então, problem. eles fazem céu como é um lugar de escape para eles. Many people, they love to escape to heaven. Então, muitas pessoas querem escapar para o céu. Oh, Pastor Eddie, O pastor Ed. life is so difficult A in vida está Brazil, tão difícil no Brasil. especially after World Cup. Ou depois da Copa do Mundo. Oh, Pastor Eddie, Oh, pastor Ed. we have another Olympic game. Oh, nós temos outros Jogos Olímpicos. Oh, life is so difficult. A vida está tão difícil. I cannot bear it anymore. Oh, eu não posso mais suportar. Oh, I be a pastor in a very dry place. Oh, eu tenho sido pastor num lugar muito deserto. Oh, Pastor Eddie, Oh, pastor Ed. life is so Oh, a difficult. vida é tão difícil. I wish I can go to heaven Eu queria faster. tanto ir para o céu rapidamente. See, some people wants to go to heaven faster. Algumas pessoas querem ir logo para o céu. Oh, you want to go to heaven faster? Você quer ir logo para o céu? We can help you if you want. Nós podemos te ajudar se você quiser ir.
If you want to go to heaven faster, Se você quiser ir para o céu rapidamente, tell your pastor when he baptizes you fala para o seu pastor, quando ele te batizar, to immerse you a little bit longer. imerge você um pouquinho mais longamente e deixa você lá. Until you and you open your eyes, you're already in heaven. Aí você abre os seus olhos, você já está no céu. But please don't try this at home. Não tente isso em casa. See, people think the goal of salvation is to go to heaven. As pessoas pensam que o alvo da salvação é ir para o céu. No. Não. Do you know why God saved you? Sabe por que Deus te salvou? Aham. The The purpose is this. Então o propósito é este. The purpose is stated in chapter 2, verse 11 to verse 22. Então está lá no capítulo 2 de Efésios, do versículo 11 até o 20. Hallelujah. Aleluia! So why God saved us? Então por que Deus nos salvou? There is a purpose. Tem um propósito. You want to know the purpose? Vocês querem saber o propósito? Because God wants to have a dwelling place. Porque Deus quer ter um lugar de habitação. Hallelujah. Aleluia! God wants to make you the dwelling place of Him. E o Senhor Deus quer fazer você o lugar da morada dele. That is chapter 2. Esse é o capítulo 2. And that dwelling place is called the church. Esse lugar de habitação é chamado igreja. Amen. Amém? Then Paul illustrated the church in 3 metaphors. Então o Paulo ilustra a igreja em 3 metáforas. Yeah. Let's look at these 3 metaphors. Então vamos olhar para essas 3 metáforas. Number 1. Primeira, You are not just being saved, você não somente foi salvo, but you are baptized into the body of Christ. mas você foi batizado no corpo de Cristo. Hallelujah. Aleluia! You become the member of Jesus Christ. Você se tornou membro do Senhor Jesus Cristo. You become His body member. Você faz parte desse corpo, membro desse corpo. This is the first metaphor of the church. Essa é a primeira metáfora da igreja. Church is the body of Christ. Igreja é o corpo de Cristo. Amen. The Amém? body of Christ is the dwelling place of Christ. O corpo de Cristo é o lugar da habitação do Senhor Jesus. Amen. Now, secondly, Então, segundo, not only you are saved, não somente você é salvo, but you join a family. mas você então agora participa de uma família. The family of God the Father. Então, a família de Deus, o Pai. That's why you are called the children of God. Por isso que vocês são chamados de filhos de Deus. That's why our God is called the Father. Por isso que o nosso Deus é chamado de Pai. Because church is a family. Porque a igreja é a família de Deus. Amen. Amém? But today's church we don't look like a family. Mas a igreja de hoje não parece muito uma família. We more look like a corporation. Nós parecemos mais uma empresa, uma corporação. Say to the person next to you, I know that church. Fala para a pessoa ao seu lado, eu conheço uma igreja assim. Now, not only you are saved, Não somente você é salvo, but why God saved you? mas porque Deus te salvou. Number 3 metaphor. Então a terceira metáfora, He, build you so you become the temple of the Holy Spirit. ele então construiu e você é parte do templo do Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia! You are the living stone being built up as a house. Então vocês são pedras vivas que estão sendo construídas como um edifício de Deus. Whoa. Amen. Amém? Now, can you see the Trinity in this 3 metaphor? Agora vocês podem ver então a Trindade nessas 3 metáforas? Yeah. The body of Christ. O corpo de Cristo, The family of the Father. a família do Pai The temple of the Holy Spirit. e o templo do Espírito Santo. That means, Isso significa, remember, these 3 things are the same thing, right? It's the house. lembre-se então,
essas três metáforas é a mesma coisa, é a casa. Only different way of explanation, right? Então são diferentes maneiras para explicar. If you combine these three, Então se você colocar esses três juntamente, that means the Father, the Son, and the Holy Spirit dwell in us and among us. então isso significa que Cristo, o Senhor, o Filho, o Pai e o Espírito Santo habita em nós e habita entre nós. Amen? Amém? We are His dwelling place. Nós somos o lugar da sua habitação. So what is God's dwelling place? Então o que é então o lugar da habitação de Deus? It's not a building. Não é um prédio, It's not a program. não é um programa, It's a community where we practice one another lifestyle. é uma comunidade que nós praticamos uns para com os outros. Amen? Amém? Church is a community. A igreja é uma comunidade. God-centered community. O Senhor estabeleceu a comunidade. The primitive church started as a community. Então a igreja primitiva começou essa comunidade. But when they went to Rome, Mas quando eles foram para Roma, they became institution. eles se tornaram instituição. When they went to Europe, E eles foram para a Europa they became tradition. e eles se tornaram tradições. And then when they went to America, Então quando eles foram para a América do they Norte, become corporation. eles se tornaram então corporação, empresa. That's why we need to come back to the community. Então nós temos que retornar para a vida de comunidade. Amen. Amém? Community where we practice one another lifestyle. Comunidade é o local onde nós praticamos uns para com os outros. Look at me, look at me. Olhem para mim, olhem para mim. This is the last point I want to make. Este é o último ponto que eu gostaria de fazer. You cannot practice church as body, as family, as temple without one another lifestyle. Vocês não conseguem praticar o corpo de Cristo, a família de Deus, o templo do Espírito Santo, sem uns para com os outros. I can prove it, but we don't have time. I can prove it from the Bible to you. Eu posso provar para vocês através das Escrituras, mas nós não temos tempo. Now, I prove one only for you, the body of Christ. Então eu posso te provar aqui como corpo de Cristo. Now, how to practice body life? Então como que nós podemos praticar o corpo de Cristo entre nós? The best verse is in Colossians chapter 3, verse 15 to 16. Então os melhores versículos então estão em Colossenses, capítulo 3, versículo 15 e 16. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus em seu coração. Okay, verse 15 says we were called into one body. Ali no versículo 15 fala que nós fomos chamados para viver em um corpo. That means the context is talking about body. Então o contexto aqui está falando sobre corpo. We are one body. Nós somos um corpo. Now, how to live as a body? Como então nós podemos viver como corpo? How to worship as a body? Como nós podemos então adorar como corpo? How to have meeting as a body? Então como nós podemos ter encontros como o corpo de Cristo? Verse 16 explain how. Então o versículo 16 nos explica como fazer. How? Como? If you teach one another. Então se vocês ensinam uns aos outros, do you practice in your church teaching one another? então vocês praticam na igreja local o ensino uns para com os outros? Do you practice admonishing one another? Vocês praticam admoestar uns aos outros? Do you practice even singing some hymns, spiritual song to one another? Vocês experimentam isso, cantar hinos, salmos, cânticos espirituais
uns para com os outros, Even the singing is to one another. até mesmo o cantar é cantar uns para com os outros. You can look at more closely in Ephesians 5:18-20. E você então pode ver em Efésios 5 ainda mais claramente isso. It says, speak to one another in psalm, hymns, and spiritual Falem songs. uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais. Wow! Everything is one another. Então todas as coisas é um para com o outro, But do ao outro. you practice one another in your church? Mas você pratica isso um para com o outro na sua congregação local? Today's church, Na igreja de hoje, we only have big meetings. nós só temos encontros grandes. If you only have big meeting on Sunday, Se você só tem um encontro geral no domingo, okay, big meeting is good. não, tudo bem, o encontro geral é muito bom. But if your meeting is 500 people, Mas se o seu encontro tem já 500 pessoas, can you practice teaching one another? vocês podem praticar esse ensino um para com os outros? Yes, you may. Você pode, você deve. But the meeting will last for one week. Mas o encontro vai demorar uma semana, pelo menos. It's impractical. É impraticável. That's why Por isso church must have a smaller meeting. que igreja precisa ter um encontro menor. Whatever you want to call it. O que você quiser chamar. You can call it cells, Você pode chamar de células, home groups, pode chamar de grupo caseiro, house church. pode chamar igreja na casa. I don't care whatever. Eu não me preocupo o que você chamar. Because don't focus on the system, on the accessories. Não foque no acessório, não foque. But the substance is this. Mas a substância é esta: Practice one another. lifestyle. praticar uns para com os outros. Do you understand? Você entende isso? But today's church we don't practice one another. Mas hoje na igreja atual nós não estamos praticando isso um para com os outros. Maybe you say, oh, Pastor Eddie, we have small group, we have cell. Oh, mas talvez você possa falar, oh, Pastor Ed, nós temos célula, nós temos grupos pequenos. Let me see your cell. Então deixa eu ver a sua célula. Maybe when I visited your cell, Então talvez quando eu for visitar a célula, many cell, you know, they actually is a big meeting condensed into a smaller scale. então geralmente as células, os grupos na casa, na verdade condensado o encontro geral num encontro pequeno na casa. You don't see one another lifestyle there. Vocês não veem então a vida da prática uns para com os outros nas células. Yes, they have small group, Tudo bem, eles têm grupos pequenos, but everything done by the cell leader. mas tudo é feito pelo líder da célula. The cell leader is the one who lead the worship. Então o líder da célula é aquele que lidera o louvor. The cell leader is the one who play the guitar. Então o líder da célula é aquele que toca então o violão. The cell leader is the one who teach. Então o líder da célula é aquele que ensina. The cell leader is the one who prophesy. Então o líder da célula é aquele que profetiza. The cell leader is the one who pray. Então o líder da célula é aquele que ora. The cell leader is the one who counsel. Então o líder da célula é aquele que aconselha. And the cell leader is the one who die first. E o líder da célula é aquele que morre primeiro. Say to the person next to you, that fits my condition. Fala para a pessoa do seu lado, realmente isso eu conheço e parece com a minha condição. See, that's not a body. Isso não é corpo. That's not a body. Isso não é corpo. A body must practice one another lifestyle. Corpo tem que praticar o estilo de vida uns para com os outros. Amen. So, tonight, let this revelation, enter your mind. Então deixa que essa revelação entre na sua mente.
before we pray and stop this session, Então, antes de nós orarmos e pararmos aqui esse encontro, I want you to use 3 minutes only eu quero usar 3 minutos somente. to share with the person next to E you. quero que você então compartilhe com a pessoa próxima a você. What insight do you get tonight? The Então, twang. qual é a revelação que você recebeu hoje à noite? Twang. Tuim! Então, compartilhe um com Share o it outro. with your person Então, next to you. compartilhe aí um para com o outro. O que Okay. você recebeu agora? 3 minutes only. 3 minutos, um para com o outro. Okay, let's stand up Então, together vamos ficar em pé juntos. and let us pray tonight. Então, Hallelujah. vamos orar juntos Father essa God, noite. thank you for the revelation you've De- given to us. Deus Pai, muito obrigado pela revelação que o Senhor nos deu esta noite. Thank you for building up our foundation, Lord. Obrigado por construir os nossos fundamentos. We want to become the church with a strong foundation. Nós queremos ser igreja com um fundamento muito forte. We want to become a church with a substance and essence. Nós queremos ser igreja com a substância e essência correta. Help us, Lord, Ajude-nos, Senhor, in these 2-3 days. para nessas coisas básicas, Senhor. Open our mind. Abra nossas mentes. Anoint us so and enable us to practice this. Nos capacite para praticarmos isso, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, In Senhor. Jesus' mighty name we No pray. nome poderoso do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Say to the person next to you, Então fale para a pessoa que está ao seu lado. let's build his dwelling place. Vamos construir o lugar da sua morada, da sua habitação.